Meus irmãos, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, fiquem todos à vontade, graças a Deus. Eu estava essa semana estudando um outro texto para pregar, né? E aí é interessante quando, eu acho que todo pregador já passou por isso, né? Ou alguém prega, e você estudar a semana inteira sobre um tema, né? E depois você mudar meio que de última hora, né? E hoje mesmo eu mudei tudo aquilo que eu iria pregar, né? E aí eu vou continuar aquela série de mensagens sobre oração, né? Então hoje eu quero falar, vou até pegar aqui o material que eu preparei aqui para a gente conversar essa noite. Coloquei como título dessa mensagem, coloquei como título petição obtendo o favor de Deus, né? Então hoje eu vou falar sobre um dos pontos que constitui uma oração, né? Que é a petição. Nós falamos que na oração, quando eu falei sobre a primeira mensagem sobre a oração, eu falei sobre o que é oração, a importância de orar, o que constitui uma oração, que é adoração, petição, ação de graças, perdão de pecados. E eu vou falar primeiro sobre esse tópico, né, sobre petição. Eu não vou falar sobre o que pedir. Vou deixar para quando nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração completa, onde mostra o que a gente deve pedir a Deus. Mas hoje eu vou falar como devemos pedir. Vou falar sobre 8 princípios que nós devemos levar em conta quando nós formos pedir coisas a Deus, né? Então eu quero me basear nesse texto de Mateus capítulo 7, versículo 7. É um texto sobre o sermão que está contido no Sermão da Montanha, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Então, esse é um texto dentro do Sermão da Montanha que Jesus começa a falar sobre petição, né? Ele não apenas diz que nós podemos pedir, mas ele pressupõe que nós devemos pedir, né? Eu quero começar aqui com 3 pontos para introduzir isso aqui. A primeira coisa é que tem algumas pessoas dentro da teologia que argumentam que nós não deveríamos pedir nada, que uma oração nem deveria ter petição, que a gente deveria só agradecer, só adorar, só conversar com Deus, que uma postura mais elevada na oração é não pedir nada, porque eles argumentam que Deus já sabe de tudo. Deus já sabe o que eu preciso. O que eu vou pedir para Deus? Eu, que sou um ser humano, vou mostrar para Deus como que Ele deve agir. Eu, sendo mau e sendo tolo, vou falar para um Deus que é sábio o que é bom, como Ele deve governar a história, como Ele deve governar os acontecimentos.
Ou eu deveria diminuir as minhas expectativas e deveria não pedir nada, me contentar? E aí eu gosto do C.S. Lewis quando ele argumenta sobre isso, porque ele mostra que, primeiro, que não há nada nobre uma criança dizer assim: pai, eu não quero bolo porque eu não preciso de bolo, né? Assim como uma criança, ela tem os seus desejos e renunciar a eles não é tão nobre assim, pedindo ao pai, da mesma forma nós estamos pedindo ao nosso pai. Então ele tem o prazer em atender os nossos pedidos. E uma segunda coisa que eu quero levantar aqui é o seguinte: por que fazemos pedidos a Deus se Ele já sabe do que precisamos? Bom, Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Criador. E na história, antes de haver história, antes de haver mundo, Ele já sabia de todas as coisas. Mas quando Ele criou todas as coisas, Ele criou tudo e antecipou a tudo de maneira que Ele levou em conta o seu pedido. Como Ele fez isso, eu não sei. É o mistério da oração. Como Deus concilia a sua vontade com a intercessão do ser humano. Ele, na maneira dele, fez com que, quando Ele agisse, Ele levasse em conta a sua oração. Até porque, se não é para a gente pedir nada, então por que Jesus diz que é para a gente pedir? Por que Ele recomenda, Ele manda: peça e será dado, batei e abrir-se-vos-á? E uma outra argumentação é o seguinte: o C.S. Lewis ele também coloca da seguinte maneira: se eu não tenho que pedir nada, porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer de qualquer forma, então isso não deveria ser aplicado apenas à oração, deveria ser aplicado a tudo na vida. Eu não deveria trabalhar, porque se Deus quer que eu ganhe dinheiro, então o dinheiro vai vir. Eu não vou lavar as minhas mãos, porque se Deus quer que elas fiquem limpas, Ele vai limpar elas. Eu não deveria fazer nada na vida, porque se a vontade de Deus vai agir de qualquer maneira, eu não deveria nem orar e não deveria fazer nada. Mas ele argumenta de uma maneira brilhante, dizendo assim, que Deus ele deixou duas coisas. Ele deixou o nosso trabalho, as nossas atividades, porque as nossas atividades podem mudar o curso da história, e Ele deixou a oração, para que através desse poder que Deus dá através da oração, o curso da história pudesse tomar um outro rumo através das nossas orações. Não é tudo que a gente vai pedir a Deus que Deus ele vai responder, mas Ele permite com que a trama, a história, o enredo possa ser mudado, porque Ele é o autor da história. E aí eu quero citar o texto que ele coloca no livro Deus no Banco dos Réus, o capítulo Trabalho e Oração, que ele diz assim: é como uma peça de teatro, cujo cenário e cujas linhas gerais da trama são definidas pelo autor, mas certos detalhes são deixados à improvisação dos atores. Talvez seja um mistério a razão de Ele nos ter permitido provocar acontecimentos, mas é igualmente extraordinário o fato de Ele nos ter permitido provocá-los por meio da oração, mais do que por qualquer outro método. Então o que ele está dizendo aqui, basicamente? Ele está dizendo o seguinte: Deus é o autor da história, e como autor, Ele definiu como que vai ser a história, como que vai ser as linhas gerais, mas Ele deixou algumas brechas para que os atores, que somos nós, pudéssemos improvisar, pudéssemos mudar o curso. E como que a gente vai mudar esse curso?
através da oração. Bom, uma segunda coisa que eu quero considerar com os irmãos, que eu acabei mudando aqui a ordem, é o seguinte: a gente pode ter muitas vitórias por meio da oração. A gente encontra vários personagens dentro da Bíblia, várias pessoas que tiveram suas vidas, não apenas as suas vidas, mas da sua família, das nações, através da oração. Por exemplo, Moisés, enquanto ele orava, o povo vencia a guerra. Neemias orou para poder ter discernimento de como ele poderia transformar a nação de Israel. Ana orou a Deus por um filho, e ela não teve só um filho, ela teve um grande filho que foi juiz, profeta, sacerdote. Nós temos vários relatos de orações, como por exemplo de Daniel e os seus amigos, para Deus revelar um sonho. Tivemos orações de José, de Abraão, de Jacó. Então Deus, ele responde às orações. E falando em respostas de orações, eu queria citar um exemplo da história de um homem chamado George Miller, no livro Heróis da Fé. Ele nasceu na Alemanha, ele foi um dos homens que mais construiu escolas, orfanatos, e o seu orfanato, ele era muito carente de contribuições, e ele tinha um diário de oração, ele tinha lá um caderninho que ele anotava as orações dele, e tinha vários dias que ele pensava: Deus, as crianças não vão ter o que comer hoje, não vão ter o básico. Ele orava e no mesmo dia alguém ia lá e contribuía. No seu caderninho foram registrados mais de 5.000 orações respondidas nesse sentido. Amém. Só em relação ao orfanato. E aí ele dava um conselho, né? Ele coloca assim no livro Heróis da Fé, no capítulo do George Miller, ele coloca assim: era o seu costume e recomendava também aos irmãos guardar um livro. Numa página assentava seu pedido com a data, e no lado oposto a data em que receber a resposta. Dessa maneira foi levado a desejar respostas concretas aos seus pedidos, e não havia dúvida acerca das respostas. Então, o que ele está querendo dizer quando ele fala: olha, tenha um caderno das respostas de Deus? Isso lembra bem o filme que a gente assistiu, né, sobre o quarto de guerra, que aquela senhorinha, ela tinha um mural das respostas de Deus lá, né, de como Deus interviu na vida dela e de várias outras pessoas, ela tinha lá guardado. Por que isso é bom, irmãos? Porque quando você olha para o passado e você viu o que Deus fez, você agora consegue no presente orar com muito mais fé, sabendo que Deus é um Deus de respostas. Você vai pensar: olha quantas respostas Deus já não me deu. Se Ele já me deu todas as respostas, eu posso orar com fé, sabendo que Ele também há de responder às minhas orações. Então, ter um diário de oração é uma maneira também de você ter registros das providências de Deus na sua vida. Amém? Amém. Bom, agora vamos lá então para os princípios, né? Então, o primeiro princípio que eu quero deixar para os irmãos é: pedimos porque carecemos. Na verdade, esse ele não era para estar, né? Pedimos porque carecemos e porque Ele ordena, tá? Então Jesus, ele coloca assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Por que a gente pede alguma coisa? Quem pede é que está precisando.
é porque está em falta, não tem. E nós devemos pedir a Deus todos os dias, porque temos que ter essa consciência de que nós não bancamos a nossa existência, não sustentamos a nossa vida, a nossa saúde, o nosso fôlego, o nosso sustento, a nossa inteligência, a nossa força, tudo é providência de Deus. Então, quando a gente tem a consciência de que nós carecemos, nós pedimos ao nosso Pai. É por isso que, deixa eu tirar aqui é por isso que Jesus ele ordena, peça. Peça porque você precisa, todos nós precisamos. Precisamos das coisas mais básicas até as coisas mais excelsas, até as coisas mais grandiosas. Então nós precisamos orar pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa universidade, pelos nossos estudos. O John Knox, quando a gente lê a biografia dele, ele sempre pedia oração para os seus amigos. E olha que John Knox era um homem de muita oração, mas ele dizia que ele nunca chegaria a um ponto onde ele não careceria de alguém interceder por eles. Todos nós carecemos. Não tem ninguém que possa olhar e falar assim: olha, eu não preciso de oração não, eu já estou orando o suficiente. De modo algum, todos nós carecemos. Amém? E bom, um segundo princípio que nós temos que levar em conta é: devemos pedir com humildade e com o coração quebrantado. Por que eu coloquei isso daqui? Eu vejo os irmãos já foram de outras denominações, já viram algumas coisas interessantes, né? Mas, por exemplo, você vai em algumas igrejas mais pentecostais, você vê as pessoas orando, parece que as pessoas estão encurralando a Deus, colocando Deus na parede, né? Eu ordeno que seja feito, eu declaro, eu determino, né? Já viu pessoas orando assim? Não sei se os irmãos já viram alguma coisa assim, né? Eu determino a cura, eu ordeno, né? Eu declaro. E qual que é o problema disso? O problema é que a gente não tem poder de determinar nada. Isso não é uma recomendação bíblica. A recomendação bíblica é que a gente deve se aproximar de Deus com súplica. Quando alguém está suplicando, ela está ordenando alguma coisa? Não, ela está falando: Deus, eu te imploro, eu te peço, eu careço, eu preciso. Então, por exemplo, Paulo diz, quando ele vai recomendar para que a gente ore, em 1 Timóteo 2, 1 ao 2, ele diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas. Ou seja, você vai orar suplicando. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Então, ou seja, você não se aproxima como quem está ordenando, você se aproxima como quem está pedindo, como quem está implorando, como quem está carecendo. Só que também, só para argumentar aqui também nesse ponto, Paulo diz, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Só que também é com o coração quebrantado, com uma visão de si mesmo de quem precisa. No Salmo 34, verso 6, diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aí você para pensar: quem é que escreveu o Salmo 34? Foi Davi. Aí você pensa: Davi ele era pobre? Não, Davi era um rei extremamente rico. Mas quando ele se aproxima de Deus, ele diz: clamou este pobre. Porque não adianta, você pode ter todos os recursos,
todos os bens, toda a fortuna, toda a matéria, mas diante de Deus você é pobre, você não tem nada. Então é assim que nós devemos se achegar a Deus, como quem não tem nada, como quem é pobre, como quem é miserável, como quem precisa, como quem é carente. Porque é assim que nós devemos nos achegar, não exigindo, não impondo, não ordenando. Também o próprio Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele fala, no 16 e 17, ele fala: olha, eu não te ofereço holocaustos, porque senão eu sei que não é a tua vontade, e nem oferendas. Aí ele coloca: sacrifícios agradáveis a Deus é o coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém. Então é assim, Glória a Deus. com uma posição de servo. Amém? Um terceiro ponto que eu quero que os irmãos levem em conta na hora de nós fazermos as nossas orações e pedidos é pedir ao Pai em nome de Jesus. É algo que Jesus menciona, né? João capítulo 14, versículo 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós formos pedir algo a Deus, a gente tem que sempre lembrar: é no nome de Jesus. A nossa fé não é que a minha oração é forte, a minha oração é poderosa, mas a nossa fé é que Deus é poderoso, Deus é forte e Ele pode intervir por meio do seu Filho. Amém. Por que em nome de Jesus? Lembra que o nome na Bíblia carrega a ideia de quem o representa. Então, quando fala-se, por exemplo, Jacó, usurpador ou enganador, era a representação de quem era a identidade de Jacó. Ele era esse cara. E quando a Bíblia fala o nome de Jesus, não fala só por conta do nome. Não é que o nome de Jesus é com uma fórmula mágica, mas é quem ele é, a representação de quem ele é. E mais do que isso, irmãos, quando nós pedimos o nome de Jesus, ele diz: eu farei para que o quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho, para mostrar que o nome dele tem poder, que o nome de Jesus é quem opera, não é pelo seu nome, não é pela sua força, pelo seu braço, é por nome de Jesus. E aí tem um texto que mostra que não é só você falar o nome de Jesus, você tem que ter esse nome na sua vida. Quando a gente chega em Atos 19, versículo 13, tem a história de alguns exorcistas que via Paulo expulsando demônios, né? Via alguns caras falando assim, em nome de Jesus, né? Via Paulo expulsando, e eles falaram, os filhos de Seba, né? E aí acontece o seguinte, Atos 19, 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí você sabe o que aconteceu, né? Os irmãos sabem a história. Os caras tentaram expulsar o demônio usando o nome de Jesus e citando Paulo. Aí ele fala, o demônio: mas peraí, eu sei que é Jesus, eu conheço a Paulo, mas vocês, quem são vocês? E aí a Bíblia diz que eles tomaram como que eu posso colocar? Eles apanharam tanto que eles tiveram que sair nu correndo, né? Sem as roupas. Então, é você clamar em nome de Jesus, mas ter esse nome na sua vida, carregar isso dentro de você, porque o nome de Jesus não é um amuleto, uma fórmula mágica, mas é quem carrega esse evangelho dentro de si, né?
E aí, acho que eu pulei aqui a ordem dos números, mas bora lá. Uma coisa que eu tentei colocar uma formulação, mas eu coloquei só assim: pedir, né? Devemos pedir com consciência. E aqui eu quero mostrar um texto de como que a gente deve pedir com consciência. Davi ele coloca assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E aí você pensa, bom, a gente já falou aqui de Davi, né? Davi ele era rei. Um rei, será que ele teria muitas coisas para pedir para Deus? Ou será que tinha poucos problemas na vida dele? Bom, ele era rei, ele tinha que pedir a bênção de Deus numa guerra, tinha que pedir para como ele ia governar a nação, como que ele ia julgar os casos das pessoas que apresentavam os casos para ele. Ele tinha muita coisa para pedir a Deus. Só que quando ele chega diante de Deus, ele fala: olha Deus, eu poderia te pedir muita coisa, mas só quero pedir uma coisa. E o que a gente pode aprender aqui? O problema é que a gente chega para orar e a gente sai pedindo. E se Deus, depois de você ter orado 1 hora pedindo para Deus, se Ele falasse assim: você lembra do que você me pediu? Talvez muita gente vai falar: eu pedi isso e acho que é isso, né? Tem gente que pede tanto que nem sabe o que está pedindo, nem lembra. Se Deus falar assim: olha, você lembra o que você pediu para mim? A pessoa não vai saber. Então, ao invés de você sair metralhando, pedindo um monte de coisa, peça com consciência, peça o que você realmente almeja de acordo com a vontade de Deus, e tenha, de preferência, pedidos por escrito. Não vou dizer que você tem que anotar tudo, não estou querendo estabelecer aqui um padrão, uma regra, mas que a gente venha saber o que a gente está pedindo, né? Então, e uma outra coisa que a gente pode aprender nesse texto é pedir o essencial. Davi ele colocou assim: olha, eu vou pedir e eu vou buscar o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, se ele tivesse isso, se ele conseguisse isso, o que mais ele iria precisar? Ou seja, a gente muitas das vezes pede tantas coisas supérfluas, mas a gente tem que focar muitas das vezes em uma coisa só. Deus, esse é o principal, é isso que eu quero. E bom, a gente deve pedir colocando razões e propósitos que glorifiquem a Deus. E aí tem um texto do porquê que a gente não recebe, né? Tiago capítulo 4, versículo 3, Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Qual que é o ponto aqui? É que muitas das vezes a gente só quer satisfação pessoal. A gente não quer abençoar outras pessoas. O que nós estamos pedindo a Deus não vai beneficiar ninguém. Você percebe que todos os pedidos da Bíblia, a maioria dos pedidos, né, a gente percebe, a gente vai analisando, todos eles beneficiaram outras pessoas. Por exemplo, Ana, quando ela pediu a Deus, pedia por um filho, de repente ela mudou o pedido, a maneira, ela colocou uma razão: Deus, olha, se o Senhor me der, eu devolvo para ti. Se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu. E olha só, ela colocou um propósito em que esse filho que Deus deu a ela, abençoou só ela, só abençoou a reputação dela diante das pessoas, de que agora ela não era alguém amaldiçoada por não ter filhos,
Ou será que abençoou toda uma nação por ter um juiz, um sacerdote e um profeta? Você percebe nos Salmos, eles colocam assim, no Salmo 119, pega o Salmo 119, você analisa bem, ele coloca assim: Deus, que os meus passos possam andar corretamente para que eu busque a tua lei. Você sempre vai ver para que, a fim de que, porque, ou seja, eles sempre têm uma justificativa do porquê que eles estão pedindo, e uma justificativa que glorifica o nome de Deus. Amém. Então, quando o Tiago ele fala, olha, vocês estão pedindo, mas o porquê que vocês não estão recebendo, é porque vocês só querem coisas que vão satisfazer sua necessidade pessoal. E eu não estou dizendo que vocês não, que todos nós não devemos ter ali um conforto na vida. Se você pede para Deus um carro, se você pede para Deus uma casa, se você pede para Deus abençoar os seus estudos, é uma necessidade legítima. Mas sempre coloque que tenha consciência: Deus, eu estou pedindo isso, mas eu quero te glorificar com tudo isso que eu for fazer. Ter a consciência de que você não vive para você. Paulo diz em Romanos 14:7 que nós não vivemos nem morremos para nós. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Então, sempre que a gente pedir, a gente tem que ter essa consciência: eu sou de Deus, e tudo que eu pedir fazer tem que redundar na glória do nome dele. Amém? Devemos pedir com insistência. Não é só você pedir e esquecer, mas é pedir e lutar em oração, insistentemente, consistentemente. Poderia citar vários textos aqui, mas eu quero citar apenas dois. Lucas 18:1 tem uma história, uma parábola que Jesus conta. Eu só vou ler o versículo 1 e eu vou contar para os irmãos, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a história de uma viúva que pede para um juiz julgar a sua causa, e ela insistentemente está ali pedindo: olha, eu quero que você julgue a minha causa, por favor, eu preciso, todo santo dia. E aí o que Jesus conta com essa parábola? Ele conta, e até é bom eu abrir aqui, porque o final da história é muito interessante. Lucas 18, versículo de número 1. Jesus ele conta toda essa narrativa dessa viúva que está insistindo com o juiz, e ele vai lá e ele diz assim, olha, no versículo 4, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. Aí Jesus coloca assim: então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, Deus ele vai julgar as suas causas, ele vai atender os seus pedidos àqueles que buscam dia e noite, não desfalecem. Só que tem um ponto aqui, que é o versículo 8, que ele diz assim: digo-vos depressa, lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, haverá um tempo na história da humanidade, o tempo em que o Filho do Homem vier, provavelmente a fé das pessoas vai desfalecer. As pessoas perderão a capacidade de insistir, de persistir
insistir, de perseverar, de permanecer. São pessoas que vão interromper os seus processos, vão começar tudo e não vão terminar nada. Vão começar a orar e vão parar. Vão desistir, vão desfalecer. E muitas das vezes, irmãos, acontece com a gente. A gente ora uma vez e acha que é o suficiente. Eu já citei na primeira mensagem, quando eu falei, da mãe do Santo Agostinho de Hipona, que orou por mais de 30 anos por ele. E o padre Ambrósio olhou para ela, o quanto ela instava, o quanto ela orava, e ele disse assim: olha, um filho de tantas lágrimas jamais permanecerá perdido. Ou seja, às vezes pode demorar anos, mas Deus, ele ouve, ele entende, ele vai intervir. Abraão levou anos para que a promessa que Deus fez a ele se concretizasse. Josué, Caleb, todos os grandes homens, Davi, passou por tantas provações até finalmente se tornar rei de Israel. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Lembremos-nos de sempre orar com insistência. Tem uma outra parábola, um outro texto, que é Lucas capítulo 11, versículo 5, que Jesus ele coloca assim: disse-lhe então Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Agora olha o 8: digo-vos que se não se levantar para dar-nos por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Ou seja, tudo que a gente for fazer dentro da oração tem que ser com insistência. Amém? Bom, por último, devemos pedir com fé. Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, quando a gente pede, é como, se você ler depois o texto seguinte, é como se ele estivesse dizendo: olha, é como se tivesse 2 mentes habitando da pessoa que duvida, porque uma hora ele crê, uma outra hora ele não crê. Ele é levado de um ao outro lado, ele não tem constância em seus caminhos, porque ele não tem fé. E fé, nas palavras do John Stott, é a mão que agarra Cristo e o olho que olha para Ele. Nas palavras do autor aos Hebreus, fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. É você orar pedindo a Deus, crendo que Ele pode, Ele há de fazer, mas também reconhecendo que Ele é soberano e que a vontade dEle há de prevalecer. A fé não é você ter pensamento positivo, não confunda a fé com pensamento positivo, do tipo: olha, eu não posso pensar que vai dar errado, não posso pensar que vai dar nada errado. Não. Você percebe, por exemplo, que hoje em dia muitas pessoas dizem que é isso, né? Eu tenho que visualizar, eu tenho que colocar na minha cabeça, tenho que falar. Fé é você crer que Deus ele pode, que Ele há de fazer, mas segundo a sua vontade. Senão, você percebe como que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são citados como heróis da fé em Hebreus 11. Só que em Daniel capítulo 3,
como é que eles chegam diante de Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor chega e traz a eles, ele fala: é verdade que vocês não estão se dobrando à minha estátua? Ele fala: olha, não importa o que vocês vão de fazer, não importa o que você vai fazer, mas nós não iremos. Pode tocar de novo as buzinas, os instrumentos, mas o meu Deus, que é poderoso, Ele há de nos livrar da fornalha e de tua mão. Mas se Ele não livrar, fica sabendo que a gente não vai se dobrar perante essa estátua. Ou seja, cadê o pensamento positivo aí? Ele pensou: olha, Deus ele pode livrar, mas se Ele não livrar, tá tudo bem, eu vou ser fiel. Que é isso que é a raiz da palavra no grego de fé, que é pistes, né? Que é uma pista, é fidelidade. Fé vem a fidelidade vem da palavra fé, é aquele que permanece na estrada, na pista, que vai até o fim, independente se vai receber ou não, mas é crer no caráter de Deus, amém? Então, nós temos também que lembrar que Ele é poderoso. Tem um texto aqui de Paulo que ele coloca assim, em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Ele não só pode fazer o que você pede, mas Ele pode fazer muito mais. Amém? E aí, por fim, para finalizar aqui, qual que é o resultado de pedirmos corretamente? Eu acredito que esses princípios eles são básicos, são princípios que acredito que não tem muito questionamento, é algo que a Bíblia apresenta, mas orando dessa forma, a gente pode ter o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 22 e 23. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Só que tem um ponto aqui que eu acabei esquecendo de colocar, em 1 João mesmo, capítulo 3, que é algo que a gente deve levar em conta na hora de orar. Aliás, eu acho que é o capítulo 5. Aqui. Capítulo 5, eu tinha esquecido de colocar. 1 João 5,14, ele coloca assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, tudo isso que eu pontuei aqui para os irmãos devemos levar tudo isso em conta, mas devemos sempre lembrar que tudo tem que estar debaixo da vontade de Deus. Amém. Voltando para o texto que a gente leu no início, por que eu considero que a gente tem que levar em conta a vontade de Deus? Porque é o que Jesus diz aqui. Deixa eu pegar aqui o texto. Jesus diz aqui: qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? Ou seja, nós muitas das vezes podemos pedir coisas ruins para Deus, coisas que a gente acredita que são boas e não são. Se um filho vier pedir algo que é ruim para ele, o pai ele não vai dar. E da mesma forma, ele não tem intenções, né? Ele fala aqui, Jesus comparando que nós, seres humanos, sabemos dar boas coisas. Quanto mais Deus, Ele vai dar aquilo que é de acordo com a sua vontade e aquilo que vai fazer bem aos seus filhos. Amém? Então, sempre devemos dar graças a Deus
por alguns nãos que Ele nos dá. Amém? Bom, é isso, irmãos. Que nós possamos sempre orar a Deus, sempre, constantemente, insistentemente, com fé, com o coração quebrantado, levando em conta tudo isso, em nome de Jesus, mas sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e soberana, que Ele há de nos abençoar. Amém? Deus em Cristo abençoe. Agradeço por dar de nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos trocar. Pastor Carlos, vamos para a Santa Ceia, né?